Olá, você é uma pessoa rápida, objetiva, sem mimimi, voltada a resultados e você tem que liderar pessoas ou até mesmo passar trabalhos, processos para outros colaboradores e muitas vezes você vê que algumas pessoas ficam até mesmo constrangidas ou até mesmo se sentem mal com a maneira com que você fala com elas e no seu íntimo você percebe que você foi ok, você não foi rígido nem ríspido, você não percebe o porquê que ela está com todo esse mimimi? Então, se você passa por essa dificuldade, se você lidera pessoas, se você é empreendedor, empresário, você tem pessoas à sua volta trabalhando no dia a dia, não perca esta aula, porque provavelmente o seu perfil é um perfil dominante. E eu vou ensinar nesta aula, até o final da aula, como que você deve falar com cada perfil para que você tenha resultados mais rápidos, efetivos e um ambiente de trabalho mais colaborativo. Então, se esse assunto é importante para você, antes de começar essa aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva neste canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu começo esta aula desejando a você que seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E pegue papel e caneta na mão para que você possa anotar todos os tópicos que eu trouxe aqui, para que você possa falar com cada perfil. Então, vamos começar aqui o nosso primeiro perfil. Então, imagine que você é um perfil dominante, rápido, voltado às metas, super decidido, e você está falando com outro perfil dominante. Como que você tem que falar com ele para que seja mais efetivo? Primeiro ponto, seja direto. Do mesmo jeito que você gosta que as pessoas tragam para você as coisas de forma direta, objetiva, vá falando logo do que se trata, também faça isso com ele. Não rodeie. Seja uma conversa direta. Até mesmo se você esquecer de falar bom dia, boa tarde, talvez ele nem vai perceber. Porque os dominantes, eles são tão focados no objetivos e tão direto que eles esquecem de falar o bom dia. Segundo ponto, mostre respeito. Geralmente o dominante gosta de que a última palavra seja dele, mesmo quando está fazendo um brainstorm e ali num consenso a gente entra para caminhar junto numa mesma ideia. E geralmente o dominante gosta de sentir que a última colaboração foi a dele. E se você é dominante, você vai querer também sentir que a última colaboração foi a sua. Então, em casos parecidos como esse, se controle e deixe que a última colaboração seja do outro dominante, para que você possa tê-lo mais engajado e com um sentimento mais gostoso de trabalhar com você. Ele vai te valorizar mais por isso, tá bom? Terceiro ponto, destaque os benefícios mútuos. Traga para ele de forma objetiva o que você vai ganhar, o que ele vai ganhar, o que a empresa vai ganhar com aquilo. Não é uma conversa levando o que você vai ganhar, o que ele vai ganhar no modo pessoal, mas sim profissional. Para que ele entenda que determinadas tarefas, ou principalmente ações, seguir procedimentos, que é um problema para o dominante, vai fazer com que ele atinja mais rápido o objetivo profissional dele, que ele diminua o retrabalho. Então, esclareça esses pontos, porque você vai ter uma pessoa mais engajada, tá bom? Quarto ponto, aceite os desafios. Geralmente, o dominante gosta de dar ideias e ser ouvidos, e muitas vezes ele vai falar de algum ponto que para você é um desafio. Então, aceite os desafios que ele propõe, a sua outra visão. Tente baixar esse sentimento seu do dominante, de querer que tudo parta de você, que a decisão seja tua, porque dessa maneira você vai estar fazendo esse dominante crescer junto com você. E no final das contas, o mais importante para o dominante é bater a meta, não é? Então, se você também aceitar esse ponto de vista dele, tenho certeza que você vai bater a sua meta mais rapidamente. Quinto ponto, mantenha o foco. Na hora que você estiver falando com esse dominante, mantenha o foco no que você está precisando e no que você veio falar com ele. Evite ficar
divagando para outras informações, outras histórias. Evite ser excessivamente detalhado, a não ser que esse detalhe seja importante para a execução da tarefa ou para alcançar a meta. Senão, o resto não interessa para ele, tá bom? Então, esses são 5 pontos para que você seja muito efetivo na sua conversa com esse dominante. Então, um dominante conversando com outro dominante. E aí, o que você deve evitar falando com esse dominante? Primeiro, evite ficar na defensiva do seu ponto de vista, porque a sua tendência é querer deixar o seu ponto de vista sobressair sobre as ideias dele. Então, evite isso. Deixe com que ele coloque e deixe ele tentar, porque isso vai fazer ele engajar, tá bom? E, é claro, evite também ser mais dominante que ele, né? Então, você racionalmente vai entender que você vai deixá-lo ser o dominante daquela conversa, naquela situação, desde que isso não interfira de forma negativa no seu objetivo, desde que isso não interfira no seu prazo, na qualidade, tá bom? Agora, como que o dominante fala com o influente? Lembrando que o influente são aquelas pessoas que são mais carismáticas, aquelas pessoas que falam mais, são mais voltadas para pessoas que gostam de ser mais reconhecidas. Então, quando você, dominante, vai falar com o influente, anote aí as 5 dicas. Primeiro, seja mais entusiasmático na sua conversa. Não seja tão seco. Venha com mais energia para falar com esse influente, porque aí você já está falando do jeito dele, você já está criando um rapport com esse influente. Então, você tendo mais empolgação, mais entusiasmo com as ideias que você está trazendo, com o trabalho que você está fazendo, você naturalmente vai estar motivando ele também a se engajar nisso. Segundo ponto, ofereça reconhecimento. Elogie as qualidades que ele tem, principalmente as qualidades sociais, a carisma. Isso vai incentivar que ele use esses pontos também para ser aplicados no alcance dessa meta, desse objetivo. Então, isso é muito importante porque o influente, ele gosta disso, ele precisa disso, não é mimimi, ele precisa disso. Então, você que quer alcançar as suas metas, bater elas, esteja sempre ciente disso na hora de falar com esse influente, que você vai ver que você vai conseguir resultados melhores e mais rápidos. Terceiro ponto, seja flexível. Esteja aberto a alguma pequena mudança, alguma sugestão criativas, pois eles são muito criativos. Então, a tendência do dominante é ser muito seco e objetivo, mas quando você estiver falando com o influente, entenda que ele vai ser mais criativo do que você. E se ele der uma ideia, tente acolher essa ideia. É claro que desde que não seja contra a sua meta. Mas se você ficar na dúvida, experimente acolher para ver se não vai ser melhor, tá bom? Quarto ponto, concentre-se nesse momento no relacionamento que você está com essa pessoa. Ou seja, antes de você falar com o influente, você tem que falar para ele bom dia, você tem que perguntar coisas mais pessoais para ele, porque ele precisa disso, ele necessita disso. Ele é uma pessoa voltada à comunicação, voltado às questões mais sociais. Então, você se atente nesse ponto, porque você tende a não ser assim. Mas se você for falar com o influente, se atente a isso, tá bom? Já vá trabalhando a sua programação mental na hora de falar com ele. E quinto ponto, use histórias para que você possa envolver essa pessoa na narrativa. Então, dependendo do que você precisa, dependendo da meta, se ela é mais desafiadora, traga histórias verdadeiras, histórias em que você traz para ele todo esse entusiasmo, você traz para ele toda essa empolgação e um sentimento de vitória, que apesar das dificuldades, ele vai conseguir e ele consegue. Dessa maneira, você vai motivá-lo mais ainda a pensar no seu objetivo, alcançar a sua meta, e você vai ver que você vai ter um clima melhor e com certeza ele vai sim começar a te atender de uma forma em que você vai gostar mais.
Então, não esteja atento a todos esses pontos para quando você for falar com o influente, tá bom? E aí, e aqui eu trago também dois pontos para você evitar quando você for falar com esse influente. Então, evite ser muito sério, como eu já falei aqui, né? E também evite de ser controlador. O influente também não gosta de ser controlado, né? Ele é uma pessoa muito criativa, ele é uma pessoa muito livre nas suas ideias, no seu agir. Então, passe para ele o que é importante, passe para ele as metas, mas não tente controlar, porque ele vai sim alcançar as metas que você precisa, mas deixe ele trabalhar livre, tá bom? E aí, quando a gente fala o dominante com perfil estável, como que deve ser a comunicação do dominante com esse perfil? O perfil estável, só para dar uma pincelada, caso você ainda não tenha assistido a aula de ontem, e de novo eu falo para você, não perca, assista essa aula. O estável é aquela pessoa mais planejadora, aquela pessoa que se dói pelos outros, é uma pessoa muito amável, ele põe os outros na frente dele, ou seja, se tiver que dar preferência para alguma coisa para ele ou alguma coisa para o outro, ele dá preferência para o outro, enfim. Então, é uma pessoa muito coração, né? Uma pessoa muito planejadora. Então, aqui, anote aí os 5 pontos que você tem que trabalhar com você na hora de falar com uma pessoa que é estável, um autoestável. Primeiro ponto, seja paciente. O autoestável, ele tende a ser uma pessoa que pensa mais, planeja mais, e por isso ele pode dar a impressão que ele é um pouco mais lerdo. E aí, quando um dominante está falando com ele, o dominante já é uma pessoa acelerada. Então, vai dar uma impressão de que a pessoa é mais devagar do que ela realmente é, porque você é acelerado. Então, na hora de você conversar com essa pessoa estável, respire fundo e entenda que é o perfil dele. Não está fazendo isso para te estressar, não está fazendo isso porque a pessoa tem uma capacidade menor que a sua. Não, com certeza não. Só está fazendo isso porque é o jeito dele. Então você tem que entender primeiro esse jeito dele para poder se comunicar melhor. Então, chegar com paciência para falar com um estável é o primeiro ponto. Segundo ponto, mostre empatia. Ouça as preocupações que ele traz, mostre compreensão com que ele traz, porque ele vai também te dar uma visão que geralmente você não tem. Como ele é uma pessoa muito voltada a outras pessoas, e você é uma pessoa muito rápida, voltada à meta, ele vai até te trazer uma visão que às vezes você não está enxergando, principalmente se ele falar sobre outras pessoas. E aí, como você é uma pessoa acelerada, muito objetiva, você às vezes não vai querer escutá-lo, mas escute e abra os olhos, porque talvez ele vai te trazer dicas que você não está enxergando e você tem que trabalhar para ter mais resultados na sua empresa, com a sua equipe, tá bom? Então tenha também, mostre essa empatia e escute o que ele vai te falar. Terceiro ponto, garanta uma segurança, ou seja, transmita confiança, estabilidade no que você está pedindo para ele, no que você está conversando com ele. Porque o estável, o autoestável, ele sente essa necessidade de se sentir seguro. E quando você traz isso na conversa, no seu objetivo, na sua meta, você vai estar conversando muito bem com ele, você vai engajá-lo melhor no que você precisa. Com certeza você vai bater essa meta mais rapidamente. Quarto ponto, ofereça apoio, esteja disposto a ajudar, disposto a parar o que você está fazendo para atender ele, para trabalhar em equipe junto com ele. Isso vai fazer com que ele também seja mais rápido em te acionar nos pontos que ele necessita. Então, isso também vai fazer com que você tenha mais qualidade e atinja mais rapidamente a meta que você tem que bater, tá bom? Quinto ponto, seja claro e conciso, né? Evite ambiguidades. Por quê? Porque o estável, ele é planejador e ele, como planeja muito, ele tem que ter certeza de como que ele vai fazer as coisas. E se você trouxer para ele alguma tarefa e deixar a possibilidade de ele decidir entre um lado e o outro,
e trazer essa indecisão, ele vai demorar mais para fazer. Então, quando você já traz um ponto de vista, um direcionamento mais lógico para ele, ele vai ter mais facilidade de trabalhar com isso, tá bom? E um outro ponto que eu também quero trazer aqui para você, né, nessa questão de clareza, também a clareza das prioridades. Uma coisa que o autoestável tem dificuldade é parar algo que ele já começou para iniciar outro quando existe uma mudança de prioridade. Por quê? Se você quer uma tarefa que seja iniciada, que tenha começo, meio e fim, é para o estável que você deve dar. Mas como ele tende a terminar tudo que ele começa, de fato, quando você vem com uma outra tarefa, que é uma outra prioridade que surgiu e ele vai ter que parar alguma tarefa no meio, entenda que para ele isso é doloroso. E aí você tem que explicar o melhor possível o porquê que ele vai ter que interromper uma tarefa que ele estava fazendo para iniciar uma outra. Você tem que ser muito claro nisso também, porque isso traz para ele muitas sensações ruins e até mesmo um significado que não faz sentido, tá bom? Então, para que você não atrase, mesmo que você tenha que ter uma mudança de prioridade, faça isso com o estável. Se adapte a essas necessidades dele e tenha essa comunicação muito mais clara, tá bom? E o que você deve evitar na hora que você está falando com um estável, na hora que você passou várias tarefas para ele fazer, um objetivo, né? Evite pressioná-lo. Porque ele já planejou tudo o que ele vai fazer e ele vai te entregar isso dentro do tempo que você combinou com ele. Mas se você vai lá pressionar ele, você vai confundi-lo. Você vai fazer com que ele não desempenhe da melhor maneira que ele poderia desempenhar se você ficar pressionando ele demais. Ele não é o perfil dele. Então, confie se você já alinhou com ele uma data, se você já tem toda a meta certinha, alinhada, esclarecida com ele, confie que ele vai te entregar, ok? E também evite de ser uma pessoa muito impessoal, insensível, porque ele não é. E você, como dominante, você é. Então, evite ser essa pessoa insensível, né? Se adapte a ser uma pessoa mais sensível, a atender mais essa necessidade dele, porque daí assim você vai estar tendo uma construção de conversa com ele muito mais efetiva e você vai conseguir o seu objetivo de maneira mais rápida, tá bom? E o nosso último perfil aqui, o perfil conforme. Como que um dominante deve falar com o perfil conforme? E só passando aquela pincelada no perfil conforme, são aquelas pessoas que visam muito a qualidade do que eles fazem, são pessoas que não são tão voltadas a outras pessoas, mas sim às tarefas, ao que ela tem que fazer, seja com o computador, seja com uma máquina, né, seja numa programação, enfim. Então, são pessoas que gostam de ter certeza de tudo que estão fazendo para entregar com a melhor qualidade possível. E daí, na hora que você, dominante, vai falar com uma pessoa autoconforme, como que você deve focar para que essa conversa seja mais efetiva? Então, anotem os 5 pontos. Primeiro, forneça uma estrutura na sua conversa, no seu objetivo, no seu plano. Então, traga para ela os pontos de preferência numa sequência lógica, num raciocínio lógico, para que ele possa entender exatamente o que você quer, para que não surja nenhuma ponta de dúvida, porque assim ele vai conseguir processar todas essas informações de maneira mais rápida e ser mais efetivo no que você precisa. Segundo ponto, seja preciso. Evite informações vagas ou incertas. Então, se você vai trazer para ele, eu preciso que esta meta alcance 88% para depois ser liberada, que seja 88%. Agora, se você falar para ele, eu preciso que essa meta atinja mais que 85%, ele vai ficar na dúvida. Mas quanto? Mas é 85, 86, é 87? Então, seja muito objetivo, né, muito preciso na sua fala. Isso vai fazer com que você tenha uma comunicação muito mais efetiva com esse perfil conforme, tá bom? Terceiro ponto, respeite as regras e procedimentos.
Então, se você tem regras e procedimentos na sua empresa, respeite-as principalmente com o perfil conforme. Se você estiver desenvolvendo algum trabalho junto com ele, pular alguma etapa, vai dar ruim, porque para ele você tem que seguir todas as etapas, não somente você, como toda a equipe. Então, quando você está traçando um objetivo com perfil conforme, pode ter certeza que se você escreveu um script, um procedimento, ele vai seguir à risca. E se você for lá e começar a pedir para ele pular algumas etapas, não vai fazer sentido nenhum para ele. Ele vai ficar até desmotivado. Então, pense certinho nessa questão e se policie nisso, porque o perfil dominante tende a pular algumas etapas quando ele quer acelerar alguma coisa para chegar mais rápido nas metas, não é mesmo? Então, se você já sabendo disso, você se policie na hora de você estar trabalhando com esse conforme, tá bom? Quarto ponto, dê garantias, né? Forneça para ele essa certeza do que você está falando, da onde que vem esse dado, como que você captou, ou por que você tem aquela meta, aquele objetivo, porque são pessoas extremamente analíticas, pessoas extremamente racionais. E se você simplesmente chegar e falar, a gente tem uma meta, um objetivo, a gente tem que fazer isso simplesmente porque saiu da sua cabeça, você tem que provar para ele o porquê que isso saiu da sua cabeça. E aí, quando você tem essas coisas muito claras, já preparadas para ele, a sua conversa com ele vai fluir muito mais rápido. Então, na hora de você ir falar com ele, já vá cercado de todas essas informações, porque a conversa vai ser mais rápida, mais objetiva, do jeito que você gosta, e vai também atender o jeito que ele gosta, tá bom? E quinto ponto, esteja preparado para todas as perguntas que ele fizer. Então, antes mesmo de você ir lá, conversar com ele, já pense em todas as perguntas que ele poderá fazer para que você já tenha essas respostas na mão, porque a conversa vai fluir, você vai engajá-lo mais rapidamente, tá bom? E o que você deve evitar na hora de estar trabalhando com um conforme? Evite ser desorganizado, porque eles são pessoas extremamente organizadas, lógicas, racionais. E se você vai passar alguma coisa para ele que está desorganizada, isso vai desmotivá-lo bastante. A não ser que a tarefa dele seja te ajudar com isso. Aí você vai estar motivando ele, porque ele é muito bom nisso, tá bom? Outro ponto, evite ser impreciso. Toda vez que você vai conversar com o conforme, seja preciso em tudo que você pede, nos dados que você passa, porque eles necessitam disso. É algo da qualidade deles e você, como um perfil dominante, vai ter a tendência de não ser. Então, você já sabendo disso, já se policie, tá bom? Então, essas são as dicas para você que é rápido, ágil, focado nas metas, conversar com todos os perfis de maneira mais efetiva, de maneira com que flua mais e você alcance mais rapidamente os seus objetivos, tenha um ambiente de trabalho muito mais agradável e seja considerado o melhor líder que eles já tiveram, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até aqui, coloque aí nos comentários, fale aí o que mais impactou para você, o que mais esclareceu que você nem imaginava. E para finalizar este vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã. Um excelente dia a todos, muito sucesso e até amanhã.